irmãos, hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero iniciar a nossa meditação de hoje lendo as palavras do profeta Anani, que se encontram no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9. Eu acho palavras muito bonitas, muito interessantes. Sempre as tenho no coração, na mente. E elas dizem assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu gostaria de destacar esta frase: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. É claro que nós temos aqui uma figura de linguagem, uma maneira humana na qual Deus se acomoda para que nós entendamos aquilo que Ele quer nos dizer. Porque é claro que os olhos de Deus não estão passando literalmente, procurando literalmente por toda a terra, como quando nós estamos procurando alguma pessoa. Deus está em todos os lugares do universo, Deus vê tudo que se passa no universo, mas é uma maneira de expressar um desejo que há no coração de Deus. E o desejo no coração de Deus, aqui no caso, é homens cujo coração seja totalmente dele. E com base nessa frase, então, eu gostaria de ver também outros versículos na palavra de Deus que nos falam de gente que Deus está procurando, por assim dizer. Pessoas cuja disposição de coração agradam o coração dele. E nesse texto que nós lemos para iniciar, como eu disse, o profeta Anani é quem está falando com um rei de Judá chamado Asa. Asa, que de muitas maneiras foi um homem que andou nos caminhos de Deus, mas houve um dia na sua vida que o coração dele vacilou. Isto porque Asa havia feito uma aliança com o rei da Síria. A Síria que ficava a nordeste, ou melhor, a noroeste de Israel, e que tradicionalmente era um país inimigo do povo de Deus. Mas agora Asa, rei de Judá, fez uma aliança com ele, uma aliança que foi reprovada por Deus, porque, como diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Bendito é o homem que confia no Senhor. Então, Asa, através daquela aliança com um povo pagão, um povo que não amava ao Senhor, havia pecado. E por isso o profeta Anani veio falar com ele dizendo que, por causa do seu pecado, desde aquele momento haveria guerra contra eles, ou contra os judeus, porque eles fizeram aquela aliança com o povo pagão. Mas então destaquemos as palavras do profeta: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração seja totalmente dele. O que significa isso? Ter um coração totalmente do Senhor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele nos ensina ali quais são as disposições de coração, isto é, as nossas atitudes interiores, que Deus deseja ver em nós. Ele diz ali: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Então são essas três coisas que Deus quer ver em nosso coração, de tal modo que o nosso coração possa ser um coração que agrade a Ele. A primeira delas é a fé, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e creia que Deus é galardoador
ou recompensa, ou abençoa aquele que dele se aproxima. Sem fé é impossível agradar a Deus. E então, o que é fé nesse versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 6, é você crer que cada vez que você se aproxima de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar, Ele vai ouvir as tuas orações, Ele vai aceitar a tua adoração. Faça isso, e fazendo isto, o seu coração estará sendo um coração que agrada a Deus. Agora, o coração que agrada a Deus, que é um coração que tem fé, é também um coração que faz do Senhor a sua esperança. Como diz Jeremias capítulo 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Nesse momento que estamos vivendo, meus irmãos, especialmente, nós percebemos quão inútil é confiar na sabedoria humana, na capacidade humana, na ciência humana, nas autoridades humanas, porque vivemos num mundo que está se manifestando completamente desorientado, desnorteado, contraditório. E se nós formos ficar esperando aquilo que os homens estão falando em sua sabedoria para a solução dos nossos problemas, já percebemos que estamos perdidos, não é mesmo? Então a nossa esperança, ela só pode estar no Senhor, a nossa confiança somente nele. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será abençoado. E depois, em terceiro lugar, ainda seguindo a linha de pensamento do apóstolo Paulo, o amor. Pois em Gálatas capítulo 5 está escrito também que a nossa fé, ela só pode atuar, ela só pode ser vivenciada através do amor. Se eu tiver uma fé grande ao ponto de transportar montes, diz 1 Coríntios capítulo 13, mas não tiver amor, esta minha fé será inútil, ela não terá proveito algum para a minha vida. Portanto, a fé, a esperança e o amor são três virtudes, três atitudes de coração que andam juntas na palavra de Deus. E quando então o profeta diz que Deus procura, seus olhos percorrem toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, significa um coração que tem fé, um coração que espera no Senhor, um coração que ama o Senhor. E para esses, promete a palavra de Deus, Deus se mostra forte em suas vidas. Nosso Deus não é fraco, não. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus que atende às orações. Mas não é qualquer oração que Deus atende. É daqueles cujo coração pertence totalmente ao Senhor. Outro texto que eu gostaria de citar, que manifesta um desejo que há no coração de Deus, está no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. E diz assim, capítulo 22, versículo 30 do profeta Ezequiel: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Neste capítulo todo, o capítulo 22 do profeta Ezequiel, o Senhor Deus está fazendo uma detalhada e longa descrição dos pecados da cidade de Jerusalém. Pecados de toda sorte, pecados na vida religiosa, pois haviam se dedicado à idolatria, à adoração de imagens de escultura, uma coisa que é proibida por Deus nos seus 10 mandamentos. E haviam se dedicado a adorar outros deuses também, a desonestidade nos negócios, a infidelidade familiar, as relações conflitantes dentro da própria casa e muitos outros pecados
eram coisas comuns na vida dos judeus. Tanto que os babilônios, como instrumentos de Deus, haviam conquistado Jerusalém, levado muitos judeus para o exílio, e ainda assim os restantes, os que ficaram em Jerusalém, não haviam se arrependido dos seus pecados. Continuavam com as suas mesmas práticas abomináveis aos olhos santos do Senhor. Então Deus descreve aqui uma imensa quantidade de pecados, mas fala também que estava disposto a perdoar, estava disposto a conceder graça e misericórdia àquela cidade para que ela não fosse completamente destruída. E nesse contexto, então, é que ele fala: eu busquei entre os habitantes de Jerusalém um homem, que se colocasse perante mim, em favor desta terra, que intercedesse por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém, disse o Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós temos um segundo aspecto daquilo que nós podemos dizer algo que agrada ao coração de Deus. Alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque perante Ele, em favor das outras pessoas, que se coloque para interceder. E, meus irmãos, em vista daquilo que nós falamos agora há pouco, a maneira como nós estamos vendo as pessoas do mundo completamente desorientadas, as autoridades, os cientistas, cada um dizendo nós temos a verdade e ninguém trazendo solução real para os problemas que estamos enfrentando, nós vemos sim nisso quanto a nossa terra, quanto o nosso mundo precisa da misericórdia de Deus. E Deus, Ele tem prazer numa coisa, que nós nos coloquemos perante Ele em favor desta terra. Quantos se dedicam a falar mal do presidente da República? Quantos se dedicam a falar mal daqueles que estão no Congresso ou no Supremo Tribunal? E as críticas não são injustificadas, meus irmãos, no sentido de que são seres humanos que erram, e erram muito, e erram muitas vezes por ingenuidade, e erram muitas vezes por dureza de coração, entendendo-se a si mesmos como os senhores do saber. Mas, meus irmãos, se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, ninguém pode cair em si, ninguém pode consertar os seus caminhos, resolver os seus problemas, nenhum de nós. Todos nós precisamos de Deus. Por isso a Bíblia insiste conosco quando diz, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, dizendo assim: antes de tudo, quero que os homens levantem mãos santas, sem ira, intercedendo em favor de todos, em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila, mansa, agradável a Deus, porquanto é necessário que os homens conheçam que há um único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu, que se entregou a si mesmo em favor de todos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca interceder. Precisamos orar em todo o tempo, é verdade. Mas nesses dias maus, precisamos nos dedicar a orar mais ainda. Orar em favor de todos os homens, e especialmente aqueles a quem foi dada a terrível e difícil tarefa de governar. Sem o temor do Senhor, ninguém pode governar com sabedoria. Então oremos, intercedamos muito pelas autoridades, intercedemos pela Igreja do Senhor Jesus, intercedamos pela nossa nação, intercedamos pelo mundo, porque o Senhor procura pessoas que se coloquem perante Ele em favor da terra. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de citar agora o Evangelho de João, nos relatando aquela célebre conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, ali no poço, perto da cidade de Sicar. Capítulo 4 do apóstolo João, do Evangelho de João,
está escrito assim nos versículos 23 e 24, Jesus falando com a mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria destacar essa frase. Jesus nos diz que o Pai procura adoradores. E ele diz que esses adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Algumas pessoas descrevem ou definem este ensino do Senhor Jesus dizendo da seguinte maneira, que adorar ao Pai em verdade significa adorar de acordo com os preceitos expressos na Bíblia Sagrada, que é a verdade, porque Jesus em outro lugar disse que a palavra de Deus é a verdade. É claro, meus irmãos, que nós só podemos adorar a Deus de acordo com os preceitos que nos são dados na Bíblia. Nós não podemos adorar a Deus de acordo com a nossa imaginação, de acordo com as nossas invenções, e é por isso que nós devemos ser muito cuidadosos na maneira como nós fazemos as coisas nos nossos cultos. Não podemos fazer de qualquer maneira. No entanto, não me parece ser disso que Jesus está falando aqui quando ele conversa com a mulher samaritana. Porque em outro lugar, em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus, citando o profeta Isaías, diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Com seus lábios me adoram, mas o seu coração está longe de mim, está distante de mim. Então me parece, meus irmãos, aqui que o Senhor Jesus está se referindo também a uma atitude de coração. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade de coração, isto é, com sinceridade, e não mecanicamente, e não nos preocupando apenas com aspectos externos, porque podemos, se nos preocuparmos apenas com aspectos externos, podemos estar fazendo tudo direitinho do lado de fora, mas o coração estar longe do Senhor. E isso Deus não quer. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Agora, meus irmãos, eu fico maravilhado com a graça de Deus revelada neste versículo, neste texto mais precisamente, porque aqui Jesus está conversando com uma mulher cuja vida de pecado era notória. Jesus, aqui no contexto, chama a atenção desta mulher para o fato de que ela já tivera 5 maridos e que a pessoa, o homem com quem agora ela vivia, não era marido dela. Isto é, era uma mulher cuja vida conjugal estava em completo desacordo com a vontade de Deus. Era uma mulher caracterizada pelo pecado. E se nós continuarmos a ler o texto aqui, nós percebemos que à medida em que ela e o Senhor Jesus conversam, o coração, a mente dessa mulher começa a ser transformados. E daqui a pouco ela sai dali e vai para a cidade onde ela morava, contar aos homens da cidade, aos habitantes da cidade, que um profeta de Deus havia se encontrado com ela, havia colocado a vida dela diante dos próprios olhos dela. Uma transformação começa na vida dessa mulher. Me faz pensar, meus irmãos, que esta conversa transformadora do Senhor Jesus com a mulher samaritana é uma aplicação que o próprio Deus está fazendo daquela verdade linda da sua graça que ele faz, que ele revela no primeiro capítulo do profeta Isaías. No primeiro capítulo de Isaías, Deus está se queixando da adoração do povo de Jerusalém.
porque eles não adoravam em espírito e em verdade. Eles iam ao templo para adorar, mas eram pessoas que viviam em pecado. E Deus fala assim em Isaías capítulo 1, não tragam mais ofertas, não tragam, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Os pecados de vocês são desde o começo, do fio do cabelo até a planta do pé. Todos vocês estão enfermos espiritualmente, de sorte que quando vocês trazem as suas ofertas a mim, eu as abomino, desse jeito eu não quero. Mas no mesmo capítulo de Isaías, ele diz assim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, vamos conversar. E mesmo que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei alvos como a neve. Mesmo que os pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei como a branca lã. Isto é, se vocês vierem, se nós conversarmos, se vocês remendarem as suas vidas, então seus pecados serão purificados e vocês aos meus olhos serão como quem nunca pecou. E é isso exatamente que o Senhor Jesus está fazendo na vida da mulher samaritana, purificando-a para que a sua adoração seja aceitável ao Senhor. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? O fato de que Deus purifica pecadores e faz desses pecadores pessoas que possam verdadeiramente adorá-lo. Existem algumas implicações muito práticas dessas verdades todas para a nossa vida. A primeira que eu quero então citar é que não importa o quão grandes sejam os nossos pecados, se tão somente nós tivermos confiança em Deus, esperança em Deus, amor a Deus, para nos aproximarmos dele, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas iniquidades, não importa o quão sujos estejam os nossos corações, Deus nos purifica de todo o pecado, mediante o sangue precioso de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, a graça de Deus foi superabundante. A graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, é maior do que todas as nossas iniquidades. Não existe pecado que seja mais poderoso do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, meu irmão, se você reconhece os seus pecados, não importa quais sejam, o Senhor te purifica, porque Ele deseja que você seja um verdadeiro adorador, não de boca, não com o coração longe, mas que você o adore de todo o seu ser. Em segundo lugar, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade, o que Deus deseja é que sejam também intercessores. Meus irmãos, não permitamos que essa pandemia nos esfrie espiritualmente. Não permitamos que o fato de não podermos estar juntos no templo, adorando como igreja do Senhor, nos afaste uns dos outros espiritualmente, mas sejamos fervorosos de espírito. Oremos, intercedamos por este mundo. Nós teremos vitória pelo poder do nome do Senhor Jesus. O Senhor nos dará vitória. Esta crise irá passar, não em virtude da capacidade humana, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então, esperemos confiantemente no Senhor, orando, intercedendo. Interceda pela igreja, pela nossa igreja. Interceda por mim. Interceda pelo conselho da nossa igreja, pelos diáconos. Interceda pelas outras igrejas, por todo o povo do Senhor, em qualquer lugar que o povo do Senhor estiver. Interceda pelas autoridades. Interceda pelos que estão trabalhando na área de saúde. Interceda por todos, em todo lugar. E por último, que o nosso coração seja um coração assim,
que confia totalmente no Senhor, que ama acima de tudo ao Senhor, um coração cuja esperança é o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, à luz daquilo que nós consideramos agora na Tua Palavra, é que nós nos achegamos a Ti. Nós não confiamos na nossa própria justiça. Não confiamos na nossa própria bondade. Mas nós nos voltamos para o Senhor, para a Tua bondade, para a Tua fidelidade e para a Tua palavra fiel. Senhor, nós sabemos que até mesmo um coração que Te agrade é o Senhor quem dá. Por isso rogamos ao Senhor que não sejamos como a mula ou como um animal irracional que não obedece se não for açoitado, mas que pelo nosso entendimento, através do nosso entendimento, a Tua palavra, Senhor, seja eficaz para nos ensinar. Une o nosso coração ao Teu, Senhor, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, que confiem em Ti, que esperem em Ti, que amem o Senhor. E gente que não esmoreça, mas que interceda diante de Ti em favor do mundo, Senhor. E confiando, Senhor Deus, que Tu operas em nós o querer e o realizar da Tua vontade, nós queremos então, Senhor Deus, orar ao Senhor em favor desta terra, em favor da nossa nação, pelo nosso presidente, Senhor, homem que o Senhor colocou ali para governar, que ele seja um homem temente ao Senhor, e que temendo o Senhor, ele saiba tomar decisões que Te agradem, saiba falar o que Te agrada, saiba conduzir, Pai, executar, Senhor Deus, as nossas leis, no temor do Senhor e de acordo com a Tua vontade. Oramos pelo Congresso Nacional, oramos pelo Supremo Tribunal, pelos 3 poderes, ó Senhor, pedindo, Senhor, que o temor do Senhor esteja no coração das pessoas que ali trabalham, pois há um dia em que todos prestarão contas a Ti, pelo bem ou mal que estiverem fazendo. Oramos, Pai, por aqueles que são encarregados de administrar a saúde, Senhor, em nossa nação, a economia, a educação. Oramos pelos médicos, pelos cientistas, pelos enfermeiros e enfermeiras, por todos aqueles que de alguma forma, Senhor Deus, estão trabalhando no combate a esta pandemia e em outras enfermidades também. Oramos, Pai, pedindo a Tua misericórdia, a Tua presença, e pedimos que o Senhor chame de volta este anjo da morte, Senhor Deus, para que haja cura não somente em nossa terra, mas no mundo inteiro, Senhor. Porque oramos, Senhor, porque cremos que tudo está debaixo das Tuas mãos soberanas, debaixo do Teu governo justo, mas também misericordioso, Senhor. E como diz a Escritura, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Oramos, Pai, pelo Teu povo, pelas nossas igrejas, pela nossa denominação, pela nossa igreja em particular, pedindo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça fervorosos, nos faça plenos da Tua graça e nós não nos desviemos dos Teus santos caminhos.
mas vivamos constantemente em alegre comunhão contigo. Em nome de Jesus, nosso intercessor, nosso Salvador, é que nós oramos agradecendo a Ti. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, meus irmãos, com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.